Bom, gente, vamos lá então nessa engenhoca novamente aqui e vamos aproveitar para falar do seno e do cosseno juntos, né? Bom, o seno, como eu já falei no vídeo anterior, né? O seno é a projeção dessa extremidade do arco aqui no eixo Y. Então, o seno é o comprimento dessa setinha em azul aqui, né? Então, note que o seno no primeiro quadrante ele é positivo, no segundo quadrante ele é positivo, no terceiro quadrante ele é negativo e no quarto quadrante ele é negativo. Bem, e o cosseno? O cosseno do ângulo, então, vai ser representado por essa setinha que está em laranja aqui, ó, tá? Então, aqui eu tenho a origem dos arcos, né? Então, o 0 grau. Então, no 0 grau, o cosseno de 0 vale 1 unidade. Então, ó, note que o comprimento dessa setinha aqui equivale ao raio do ciclo trigonométrico, que é 1 unidade. Aqui o eixo, eu deixei o eixo já em radianos, porque nós vamos depois fazer o gráfico, né, da função seno e da função cosseno nesse mesmo eixo, tá? Então vamos lá, continuando falando sobre o cosseno, ó. Então esse arco em vermelho, né, a hora que eu vou aumentando ele no primeiro quadrante, percebam que quando ele vai se aproximando do 90 graus, né, ele sai do zero. Conforme ele vai aumentando, o valor do cosseno dele vai diminuindo, né? Até chegar onde? Até chegar no zero. Olha lá, quando o arco for 90 graus, né, a projeção dele cai aqui sobre o eixo X, que é zero. Quando ele passar para o segundo quadrante, note que o valor do cosseno é essa medida aqui, só que ela está sendo representada do lado esquerdo. Portanto, então, o cosseno aqui ele é negativo. Bom, e caminhando até o arco de 180 graus, a hora que eu chegar no 180 graus, né, você vai perceber que o cosseno vai valer menos 1, porque equivale ao raio do ciclo trigonométrico. Passando para o terceiro quadrante, a hora que a gente passa para o terceiro quadrante, o cosseno continua negativo. Então, o cosseno no segundo e no terceiro quadrante também é negativo, né? Até ele chegar no 270 graus. A hora que ele chega a 270 graus, o cosseno dele vai valer zero. A hora que ele passar para o quarto quadrante, note que a setinha já mudou de lado aqui, ó. Então, ela já passa a ser o quê? Ela já passa a ser positivo, tá? Até completar a volta, completando a volta, 360 graus, então o cosseno de 360 graus igual a 1. Bom, eu vou exibir aqui o rastro desse ponto para mostrar para vocês, então, e vou dando giro aqui nesse ponto para vocês ir percebendo, ó. À medida que eu vou aumentando o valor desse ângulo aqui, ó, desse arco que está em vermelho, olha o ponto E, o que vai acontecendo com ele, ó. Ele está representando quem? O cosseno do ângulo, tá vendo, ó? A hora que chegou lá no π sobre 2, ó, π sobre 2, o cosseno de π sobre 2 vale 0. Então, ele interceptou aqui o eixo X. Olha só, a hora que eu mudar esse ponto para o segundo quadrante, o cosseno passa a ser o quê? Negativo. Olha só a extremidade dessa pontinha aqui, desse vetorzinho laranjado, e olha só o ponto E, o que está acontecendo com o ponto E, né? Ele está abaixo, o rastro dele está abaixo do eixo X, né? Então, ele é negativo. Ó, aumentando, aumentando. Então, ele continua sendo negativo, até ele chegar no valor menos 1. O menor valor do cosseno é menos 1. Aí ele começa a subir novamente, tá? Vai subindo, subindo, até eu chegar no arco de 270 graus. O arco de 270 graus, o cosseno também vale 0. Olha aqui, ó, o ponto E está sobre o eixo X. A hora que eu passar esse arco para o quarto quadrante, note que no quarto quadrante o cosseno já é o quê? Já é positivo. Você percebe isso daí, ó, pela setinha, pelo vetorzinho aqui, ó, que está em laranja, a pontinha dele, né, ó. Então, até ele chegar no 360 graus, cosseno 360 graus
igual a 1. Bem, e se eu continuar, né, os outros arcos aqui com mais voltas, ele vai descrever, né, vai continuar descrevendo essa curva. Essa curva eu só estou representando do 0 a 360. Tá? Vamos ver o que acontece com o valor do seno. Então, o seno do ângulo, ele é representado por esse ponto A aqui, ó, tá? Então, deixa eu só voltar aqui esse ponto A. Descrever aqui o rastro dele. Olha só. O azul, então, ponto azul, ele vai representar o seno do ângulo. E o verde está representando o cosseno. Então, ó, note que quando eu tenho 0 grau, o cosseno de 0 vale 1, que é o que está representado aqui pela linha verde. E o seno de 0 graus vale 0, que é que está sendo representado aqui pela linha azul. Então, ó, à medida que eu for dando o giro na circunferência, olha aí, ó. Né? Então, ele vai escrevendo, então, essas duas linhas, tá? Bom, eu vou compartilhar essa engenhoquinha aqui com vocês no link, só que para vocês conseguirem visualizar isso, vocês têm que baixar o GeoGebra no aparelho de vocês, tá?